Se você tem tipo uma espinha na região anal e que solta secreção, às vezes fecha, depois abre de novo e nunca cicatriza de verdade, isso pode ser uma fístula. Muita gente vive assim por meses, até anos, achando que é só uma espinha ou uma inflamaçãozinha, mas na maioria das vezes isso é uma fístula perianal. Hoje eu vou explicar para você o que é uma fístula, como você vai saber se você tem uma fístula, quais são os tipos de cirurgia que existem hoje e como que você vai escolher a melhor técnica, incluindo a cirurgia por vídeo, que hoje a gente chama de VAFT. A fístula é como se fosse um canal, um túnel de comunicação que se forma entre o reto e a pele aqui ao redor do ânus. Geralmente ela começa com um abscesso, que é como se fosse uma infecção que se formou ali, com muito pus. Esse abscesso ele drena, ele rompe e depois ele melhora. Mas por dentro fica esse caminho aberto que não fecha sozinho. É como se fosse um túnel que de um lado tem o intestino e do outro lado está a pele. E é por isso que ele fica inflamando o tempo todo, fica drenando, ele fecha e depois abre de novo. Os sinais mais comuns da fístula são saída de secreção ou pus ali perto da região anal, um mau cheiro frequente na região, dor que vai e volta, que alivia principalmente quando ela se rompe, um furinho que não cicatriza e uma sensação de inchaço ou de pressão ali no reto. Muita gente passa meses usando pomadas, antibióticos, fazendo compressas e nada disso resolve. Isso acontece porque o tratamento da fístula não é com remédio, o tratamento é com cirurgia. Não tem só uma maneira de fazer a cirurgia e também não tem uma cirurgia que sirva para todo mundo. O tipo da cirurgia, a técnica que vai ser usada, ela vai depender de onde passa essa fístula, se ela atravessa ou não aqui esse músculo, se é uma fístula simples, uma fístula complexa, se você já teve que operar antes ou não. Aqui o importante é dividir em dois grandes grupos, aquela cirurgia que preserva o esfíncter e aquela que não preserva o esfíncter anal. A cirurgia que não preserva o esfíncter é a fistulotomia. A fistulotomia é a cirurgia mais antiga que tem e é uma técnica que ela não preserva o esfíncter anal. A gente então pensa aquele túnel, né, daquela fístula, a gente abre o teto daquele túnel, abre todo aquele trajeto e deixa aquela cicatrização por aberto. Ela funciona muito bem em fístula simples, que tem um trajeto curto, mas o problema dessa técnica é que ela aumenta o risco de ter incontinência fecal, principalmente se a gente romper muito o músculo. Das técnicas que preservam o esfíncter, a gente pode usar o ceton ou sedenho, que é um fio de silicone que ele é colocado dentro da fístula para drenar e controlar aquela infecção local. O sedenho ele é muito usado para fístulas mais complexas ou que tem mais de um caminho, mais de um trajeto, e ele é uma ponte para o tratamento definitivo da fístula. Então, necessariamente, você vai ter que fazer uma outra cirurgia. A gente pode fazer também um retalho mucoso, que a gente pega um pedacinho dessa parte interna e cobre aquele orifício interno da fístula, faz como se fosse uma tampa para fechar aquele orifício interno. E a gente tem também técnicas minimamente invasivas. E aqui que vai entrar a cirurgia feita com laser, o VAFT, que é a cirurgia por vídeo para fístula. VAFT significa Video Assisted Anal Fistula Treatment. É um tratamento de fístula por vídeo. É como se fosse uma endoscopia da fístula, que a gente entra no caminho, no trajeto daquela fístula com uma microcâmera que vê tudo lá por dentro, a gente consegue lavar, limpar bem, cauterizar e fechar aquela parte interna do orifício da fístula. As grandes vantagens dessa cirurgia por vídeo é que a gente não corta o músculo, você tem menos risco de incontinência, você consegue ter uma recuperação mais rápida, a gente tem mais conforto no pós-operatório e uma visualização real de todo o caminho, todo o trajeto daquela fístula. É uma excelente opção para fístulas complexas, que são ramificadas também, ou fístulas recidivadas, que já fizeram um tratamento e voltaram a incomodar. E como que você vai escolher a cirurgia? Essa é uma parte muito importante. A melhor cirurgia não é a mais moderna ou a mais cara, é assim a mais adequada para o seu caso. E para escolher qual que vai ser a melhor maneira de operar a sua fístula, o seu médico ele precisa te examinar com calma, entender bem como que é o trajeto, o caminho daquela fístula, identificar o orifício externo e o orifício interno e muitas vezes pedir uma ressonância da pelve, que é um exame de imagem que vai mostrar pra gente mais alguns detalhes da fístula. E qual que vai ser a cirurgia mais segura para você? A gente tem alguns critérios que devem ser avaliados, principalmente em questão de preservar o controle, né, do esfíncter anal e manter o funcionamento do músculo, garantir uma recuperação tranquila, garantir que a gente vai tratar efetivamente a fístula e que você evite recidivas, que evite que ela volte a se formar. Se você tem um furinho que não fecha, secreção ali na região, isso não é normal e você não deve ignorar isso.
Fístula ela tem tratamento, tem solução, e hoje a gente tem técnicas modernas, menos invasivas como o VAFT, que permitem tratar casos mais complexos, com mais segurança e menos sofrimento para você. Se você quer entender melhor o seu caso, procure um coloproctologista, faça a avaliação certa e escolha o tratamento que respeite o seu corpo e também a sua qualidade de vida. Aqui nesse canal eu trago vídeos mais longos, com mais detalhes, para explicar para você sobre as doenças da região anal, e se você quer conteúdos mais rápidos, mas também muito importantes, você pode me acompanhar no TikTok, no Instagram, que lá diariamente tem conteúdo para você.